Fala galera, bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu vou falar sobre o filme Laranja Mecânica, que pra mim é um dos filmes mais complicados de se analisar e se mostrou também um dos filmes mais difíceis de gravar. Hoje já é a terceira vez que eu tô tentando gravar ele. A primeira deu problema no som e a segunda a câmera simplesmente desligou sozinha sem nenhum motivo. Então agora vamos ver se consigo ir até o final, vamos ver se dá certo. O filme estrela Malcolm McDowell como Alexander Delarge, que é um personagem muito conturbado, e a gente vê desde o início do filme que a ambientação é totalmente diferente de tudo que a gente já viu antes, desde o início que foca nos olhos do protagonista e vai afastando, a gente vai vendo os amigos dele, que ele sai na ultraviolência pelas ruas, e o bar que eles estão com vários manequins tomando leite. Então a gente vê que tudo no filme é completamente diferente de tudo que a gente já tinha visto. O filme é um dos poucos filmes que pelo nome, pela capa e até pela sinopse a gente não tem muita ideia do que o filme vai ser. A gente acompanha ele botando os drugs dele na linha quando os drugs começam a questionar as decisões dele. Os caras querem passar a cometer crimes mais sérios, a roubar, e ele não, ele quer fazer aquilo simplesmente pela diversão, e a gente acompanha os drugs traindo ele, o que leva ele a ser preso. Depois na prisão a gente acompanha ele se submetendo a um novo tipo de experimento que tende a reabilitar os presidiários em questão de semanas ao invés de passarem anos encarcerados. Ele se submete a isso e a gente acompanha o que era um filme de violência no começo passa a ser um filme de uma espécie de ficção científica do meio para o final, e já no terceiro ato a gente vê que o filme toma um teor político muito forte. Isso é bastante legal, que é bem difícil de prever o que vai acontecer já na próxima cena, e eu acho que o Malcolm McDowell teve uma das maiores interpretações de todos os tempos nesse filme. Ele não ganha o mérito suficiente. O filme Laranja Mecânica é considerado um clássico, mas todo mundo atribui isso à direção do Stanley Kubrick. Poucas pessoas atribuem o devido respeito à atuação do Malcolm McDowell nesse filme, que é simplesmente brilhante. Além de ser um filme muito bem dirigido, um roteiro muito bom, ele ainda tem uma simbologia muito grande por trás, que dá para analisar várias e várias vezes, e mesmo assim você não vai capturar tudo que o diretor tentou passar. A gente vê no filme alguns contrastes bastante interessantes. A gente tem uma cena em câmera rápida, que mostra uma espécie de orgia entre o Alexander Delarge e duas mulheres, que vai passando em câmera rápida, tocando a música do Guilherme Tell, e já na próxima cena, ou algumas cenas depois, a gente vê uma cena em câmera lenta, dele botando os drugs dele na linha, e tudo é feito numa câmera lenta muito brilhante, muito bem utilizada, inclusive que remete à cena do 2001, Uma Odisseia no Espaço, também do Stanley Kubrick. Então eu acho que os contrastes estão presentes no filme inteiro, entre o bem e o mal também. A gente acompanha isso em vários momentos. Quando ele está na prisão, ele se rende à religião, ele começa a estudar a Bíblia, ele começa a seguir o que a Bíblia prega, porém ele se imagina, a gente vê o que ele está pensando, e ele está se imaginando como um soldado romano dando chibatadas em Jesus. E eu fiz uma análise que pro Kubrick a grande vilã em vários filmes é a ciência. A gente vê no Doutor Fantástico a ciência é a grande vilã do filme, porque todas as discussões do filme giram em torno da bomba atômica, e a gente vê no 2001, Uma Odisseia no Espaço, a ciência se voltando para a humanidade, quando o HAL 9000, que é a inteligência artificial da nave que os pilotos estão, se volta contra eles. E eu acho que nesse filme não é muito diferente. A gente vê a tecnologia sendo aplicada para uma coisa errada, que é essa tecnologia nova, né, que é o estudo do Ludovico, se eu não me engano, que é aplicado a tentar reformar esses prisioneiros. Então eu acho que nesses três filmes a gente vê a ciência como a vilã da história, e a ciência tentando deturpar a humanidade e aquilo que é a essência do ser humano. A narração honesta do Alexander Delarge também é muito legal. É como se a gente estivesse acompanhando a cabeça de um serial killer ou de um grande criminoso, e às vezes as coisas fazem sentido dentro da realidade deturpada dele. Um tema recorrente no filme é a admiração do Alexander pelo Beethoven, como ele chama de Ludwig van. E eu acho que isso é para mostrar que a cultura não deixa a pessoa do bem ou do mal, porque muitas pessoas têm essa concepção de que as pessoas que têm um entendimento maior de artes, as pessoas mais cultas, têm menos propensão a cometer crimes. Isso é completamente errado. Inclusive dá pra gente ver que a comparação do que eu acho que o filme tenta fazer é com os governos fascistas, com o governo de Hitler, por exemplo, onde o alto escalão do governo do Hitler era altamente letrado, era conhecedor das belas artes, etc. E não deixaram de cometer atrocidades por causa disso. Um dos temas mais interessantes do filme, como eu citei, é essa dualidade entre o bem e o mal, entre o livre
livre-arbítrio e o controle do governo. Até que ponto o governo pode reprimir o livre-arbítrio das pessoas e até que ponto o livre-arbítrio das pessoas pode interferir no funcionamento da sociedade. E um ponto que eu achei bastante interessante no filme é que a sociedade futurista de Londres no filme tem várias características soviéticas, tanto na terminologia e nas gírias utilizadas pelo Alexander Delaird e pelos Drugs, como em termos estéticos, em termos de engenharia. Eu acho que o filme tem bastante coisa soviética. Eu não sei se porque o filme foi feito durante a Guerra Fria, se ele tentou dar uma mesclada entre a sociedade soviética, ou se ele tentou mostrar que, independente da extrema esquerda ou da extrema direita, não faria muita diferença. Por isso a sociedade que ele utiliza no filme é bem ambígua. A gente em nenhum momento tem muita ideia do tipo de governo, e isso na época que o filme foi lançado era bastante importante, porque estava no auge da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, e ele conseguiu fazer uma sociedade mesclada entre as duas, e isso mostra mais um pouco a genialidade do Stanley Kubrick. Então acho que o filme levanta a questão: será que devemos ser do bem, do mal, ou será que a gente deve ser uma laranja mecânica, ou seja, algo que aparenta ser real, mas que na verdade não é, algo falso e sem essência? Eu acho que é isso que é o ponto principal do filme, e eu dou pra Laranja Mecânica do Stanley Kubrick 5 estrelas. Bom, galera, o que vocês acham de Laranja Mecânica? Eu conversando com várias pessoas, entrando em grupos, eu acho que é um dos filmes que mais divide o público, tem a mesma quantidade de pessoas que amam o filme e que odeia. É muito difícil você ver alguém que fala que achou mais ou menos, geralmente é um ou outro. E como eu disse, é um filme extremamente difícil de se analisar. Eu falei poucos pontos da história, dá pra analisar muito mais a fundo, dá pra analisar cena a cena. Diga aí nos comentários o que você acha, e lembre-se que eu tô fazendo a promoção do Stanley Kubrick. Eu lancei o vídeo hoje do Laranja Mecânica e provavelmente amanhã eu vou lançar o resultado. Então diga nos comentários, não deixe de se inscrever no canal para concorrer. Valeu e nos vemos em breve.